Tem uma Josiane aqui, uma xará minha. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia. Bom, mais um momento que a gente está aqui. Bom dia, Dani. Que a gente está aqui para ter esse momento de reflexão com o Evangelho, né? Deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a gente vai falar da passagem que trata dai a César ou o que é de César. Mas como é de praxe, bom dia, Rejane. Como é de praxe, a gente começa as nossas reuniões, inclusive as online, né? Com uma oração, sempre pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Pai, Criador, para que possa nos iluminar, nos intuir e direcionar nossas palavras, para que possamos, de alguma forma, contribuir para mais este dia, né, de luta, de batalha. Que o Senhor possa nos orientar e fazer com que possamos sair deste momento de reflexão do Teu Evangelho mais motivados a lutar com persistência para alcançarmos, Senhor, os Teus objetivos, os nossos objetivos. Graças a Deus. Tudo bom, Léo? Bom dia. Então, dando início, a gente vai falar do capítulo Amar o Próximo como a si mesmo. Em específico, o tópico que dá a César o que é de César. Inicialmente, eu vou me reportar a essa frase, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Porque a gente tem a tendência de se sacrificar, certo? Na realidade, eu vou até me remeter a uma passagem do Evangelho que fala sobre holocaustos, né? Holocaustos e sacrifícios. Às vezes, nós, seres humanos, por não saber o real significado do amor, né, da palavra amor, cometemos holocaustos. Porque Jesus diz assim, sacrifícios eu quero, holocaustos não. Por que eu estou me reportando essa passagem do Evangelho? Porque amar ao próximo como a si mesmo é necessário, primeiro, que nós tenhamos um alto amor, né? Bom dia, Serina. Um alto amor para, a partir do momento que você tem o seu alto amor, você passar esse seu amor para o próximo. Então, amar o próximo como a si mesmo. Então, quando a gente fala como a si mesmo, primeiramente a gente tem que amar a nós mesmos. Porque se nós não nos amarmos, nós não teremos condição de amar o nosso próximo. Certo? Se nós formos egoístas, se nós formos invejosos, né, nós não estaremos praticando o amor para conosco mesmo. E se a gente não pratica o amor para com a gente mesmo, dificilmente, quase que impossível, a gente vai conseguir praticar o amor com o nosso próximo. Rafa, bom dia. Quanto tempo. Então, dai a César o que é de César.
É uma passagem que retrata muito a questão da hipocrisia, né, dos fariseus. Daquelas pessoas que têm a frieza e a certa crueldade de arquitetar situações para colocar o próximo em risco, para colocar o próximo, como a gente fala, em maus lençóis. Então, essa passagem da a César, o que é de César, vai retratar justamente isso. Essas situações que nós, seres humanos, por ainda estar em estágio evolutivo, galgando, ascendendo, né, a esferas mais superiores, nós ainda estamos nesse patamar em que queremos derrubar o nosso próximo. Sendo mal a gente sabe que o próximo, ele na realidade serve como um degrau, porque todos nós iremos alcançar, né, o nosso objetivo maior, que é a nossa perfeição relativa. Então, ele diz assim, no tópico 5, os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo, com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos em companhia dos herodianos dizer-lhes: Mestre, sabemos que é veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Observe que ele fala assim, porque nos homens não considera as pessoas. Jesus não considera a nossa personalidade, a personalidade Josiane, a personalidade, vou ver aqui, Sinara, a personalidade Rosângela, a personalidade Carlinha, tudo bom? Jesus não considera isso, certo? Jesus considera o homem, o ser integral, né? O espírito. Porque nós somos seres espirituais passando por experiências corporais, certo? Então, quando ele diz assim, porque nos homens não considera as pessoas, nos homens não considera as personalidades. Jesus, o Criador também, ele não vai olhar para a personalidade de Josiane. Por exemplo, a Josiane errou, cometeu um crime nessa encarnação. E pronto, vai olhar somente para aquela personalidade. Não. Ele consegue visualizar e entender todas as personalidades que esse espírito teve. Ele não foca somente em uma. Não só nessa, não só nas outras, mas também nas vindouras, né? Nas futuras personalidades que eu irei ter, para resgatar os meus erros, para ascender mais ainda espiritualmente. Bom dia, mãe, Tati. E aí ele continua, diz-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu, hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhes eles apresentado um denário, perguntou Jesus, de quem são esta imagem e esta inscrição? Jesus perguntou para os fariseus, e eles responderam, de César. Então, observou-lhes Jesus, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando, se retiraram. Prestem atenção que aqui Jesus foi muito astuto, né? Ele se utilizou da sua inteligência, porque, do contrário do que muitos acham, né? Acreditam que só a asa do amor deve ser desenvolvida, mas a gente sabe que tanto a asa do amor como da sabedoria, devem ser desenvolvidas. Porque imagine só, se não houvesse uma ascensão, né, da parte intelectual, né, da parte mesmo da sabedoria,
como é que um ser como Jesus Cristo, que veio com a sua missão, poderia colocar em prática, né? Poderia dialogar, discutir, se ele não tivesse a sabedoria e a inteligência que lhe eram característicos? Como é que ele se sairia dessas situações que muitos daquela época o colocavam para o tentar, né? Para o ridicularizar? Então, a evolução, ela nos traz esse equilíbrio, né? A asa do amor e a asa da sabedoria. Para, com as duas asas, a gente ter a condição de evoluir, de ascender a planos mais superiores. E aí, no tópico 6, os espíritos já começam a discutir, né, essa passagem de dar a César o que é de César. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam, poder, conforme a resposta, excitar contra ele, contra Jesus, a autoridade romana, ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com dizer que cada um seja dado o que lhe é devido. Prestem atenção na situação. Os fariseus perguntaram a Jesus, criaram uma pergunta para colocar Jesus ou contra, né, as autoridades romanas ou contra os judeus, certo? Contra as autoridades romanas, por quê? Porque ele queria fazer com que a experiência de dar a César o que é de César fosse colocada em xeque. Em que sentido? Se Jesus dissesse que era favorável ao pagamento a César, certo? Os judeus ficariam contra ele, né? Contra Jesus. Se, pelo contrário, Jesus dissesse, não, tem que ser pago o tributo, né? Tem que ser pago o imposto na realidade. Então, os judeus ficariam contra... Peraí, vamos tentar reformular, porque entrou aqui uma pessoa e tirou minha atenção. A situação é o seguinte: se Jesus dissesse aos judeus que eles teriam que pagar o tributo, né, às autoridades de Roma, os judeus ficariam com raiva de Jesus. Se Jesus dissesse que realmente tem que ser pago, que não deveria ser pago o tributo às autoridades romanas, então as autoridades romanas ficariam contra Jesus. Ou seja, a situação era para justamente ou Jesus ficar a favor do tributo ou contra o tributo, que eu falo a questão dos impostos. Ou seja, de acordo com a resposta que os fariseus formularam a pergunta, de acordo com a resposta de Jesus, ou ele ia ficar contra um ou contra o outro. Porém, Jesus, na sua astúcia, né, na sua inteligência, né, ele conseguiu responder de forma que não ficasse nem mal com os judeus e nem mal com as autoridades romanas, certo? Então, pela inteligência, pela envergadura de Jesus, ele conseguiu se sair dessa situação. E mais, ele conseguiu, a partir dessa passagem, passar como é que eu posso falar? Uma mensagem bem mais profunda. Porque é interessante a gente sempre, quando for ler essas passagens, né, da Bíblia,
a gente tentar procurar um sentido mais profundo, né, que toque aos nossos corações. O que, na realidade, Jesus quis passar com essa mensagem? Foi só simplesmente responder de forma a não se colocar mal para nenhum dos dois grupos? Foi somente isso? O que é que significa essa parte, essa frase, dai a César o que é de César? Né? Vamos tentar refletir. Quando o Criador, né, nos fez, nos criou, ele nos criou com a sua centelha, né, com o seu amor divino. Na nossa essência, nós somos amor. Na nossa essência, nós somos bondade. Na nossa essência, nós somos justiça, nós somos compaixão, nós somos empatia. Porém, quando somos colocados, por exemplo, no orbe terreno, nós somos colocados a nos experimentar, né, como centelha divina, a nos reformular no sentido, né, nem reformular, nos formar no sentido como seres pensantes. E aí, a partir dessa formulação, nós somos colocados em experiências que acabamos tendo contato com situações e com sentimentos que não são nossos. O que é que eu estou querendo dizer? Como criaturas do Criador, né, do amor, nós deveríamos emergir somente amor, né? Deveríamos emergir somente paz. Porém, nesse embate, né, no dia a dia, a gente acaba tendo contato com sentimentos que não nos pertencem. E aí o fato dele dizer, dai a César o que é de César, significa dizer que o orgulho que eu tenho, o egoísmo que eu tenho, não deve ficar comigo, eu não devo dar esses sentimentos a mim, a minha centelha, porque não pertence a mim. A inveja, o egoísmo, o orgulho, são sentimentos que não nos pertencem, que nós devemos dar aqui, à matéria, né? Devemos passar por essas experiências sem levar conosco esses sentimentos que não nos dizem respeito, que não agrega. Então, dar a César o que é de César, né, é simplesmente dar aqueles sentimentos, aquelas atitudes que não vão nos melhorar como seres espirituais que somos, como seres amorosos que somos. Porém, nós temos essa dificuldade de dar a César o que é de César, de nos desfazer daquilo que não nos pertence. Quantas e quantas vezes, em situações difíceis do nosso dia a dia, a gente consegue detectar que estamos sentindo inveja, a gente consegue detectar que a gente está sentindo ciúmes, que a gente está agindo de forma orgulhosa. Porém, a gente não consegue se desfazer desses sentimentos. Parece que a gente se vê numa situação, numa simbiose, né, em que a gente não consegue deixar esses sentimentos de ciúme, de inveja, de orgulho de lado. Às vezes a gente não consegue nem detectar que estamos sentindo esses sentimentos, né? Que nós estamos passando por esses sentimentos. E quando eu falo passar, é com um intuito mais profundo. Porque esses sentimentos, se a gente permitir, eles passam. Se a gente tiver condições de detectar, né? De observar que eles estão ali presentes, a gente começa a tentar fazer um trabalho interior para que esses sentimentos não permaneçam com a gente. Para que a gente sinta a inveja, porque nós somos seres humanos, somos seres
imperfeitos ainda, que a gente possa sentir esses sentimentos da inveja, do orgulho, do ciúme, que a gente possa detectar, certo? E deixar eles passarem, porque eles não nos pertencem. Dá a César o que é de César. Esses sentimentos não me pertencem, pertencem a César, certo? A personalidade. E aí ele continua. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, anela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo os deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para os indivíduos em geral. Oi, Mauro. Bom dia. Preste atenção como ele falou aqui. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem. Vocês se lembram que eu falei antes de começar, né, a reflexão, dai a César o que é de César, amar ao próximo como a si mesmo? Olha como tem uma associação, amar ao próximo como a si mesmo, com a parte que ele fala, ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar ao outro. Se eu estou tendo atitudes que vão causar prejuízo moral ou material ao meu próximo, certo? Significa que se eu estou tendo essa atitude, esse mal está dentro de mim. Então, eu não vou estar amando ao próximo como a mim mesmo. Porque a partir do momento que eu me amo, eu não me dou ao direito de ter atitudes maldosas para com meu irmão. Porque se eu tenho atitudes maldosas para com meu irmão, significa que eu sou uma pessoa maldosa. Significa que o mal está em mim. Então, essa questão de amar ao próximo como a si mesmo é algo bem profundo. No sentido de que nós devemos nos trabalhar primeiramente para depois ter condições de trabalhar com o nosso próximo. Observe que quando a gente vai ter uma viagem, né, fazer uma viagem de avião, e as mães ou os pais, né, que têm crianças e que vão nessa viagem, né, de avião ao seu lado, qual é o mecanismo, né, que eles colocam lá nas telinhas do avião, né, e até os comissários de bordo também, como é que eu posso falar? Eles tentam passar essa mensagem, né, de que se tiver alguma pane, né, algum pane no voo, e se cair aquela máscara de oxigenação, você primeiro deve colocar a máscara em você para depois colocar na criança. Né? Eu sempre prestei atenção nesse ritual, né, que eles fazem, nessa demonstração que, graças a Deus, eu pelo menos, eu nunca utilizei. Mas observe que como é que eu vou ajudar a uma criança que está ao meu lado se eu não me ajudar primeiramente? Por que o amor que a gente entende, que a gente ainda está longe de entender, por que você acredita que o amor é ter atitudes de holocausto, né? Como Jesus falou. Sacrifícios eu quero, holocausto não. Por que é que você tem que se martirizar, né, para colocar o amor em prática? Por que é que você tem que amar ao próximo esquecendo de si?
primeiro, você nem irá conseguir amar o próximo como ele realmente deve ser amado, como Jesus veio nos ensinar, porque você não se ama. Então, as relações de hoje em dia, elas estão muito pesadas, né? Muito doentias, porque a gente não tem ainda a noção do que seja essa palavra amor. A gente ama de forma muito egoísta, a gente ama de forma muito ciumenta, a gente ama de forma muito orgulhosa. E quando a gente coloca esses sentimentos, ciúme, orgulho, egoísmo, né, em contato com o amor, ele simplesmente não consegue florescer. Ele não consegue dar os seus frutos, porque existem essas pedras sobre ele, né? É a semente que não consegue germinar, porque nós não damos condições para que essas sementes germinem. Elas podem, como na parábola que Jesus muito bem retratou, né, das sementes, elas podem até tentar germinar, mas elas são sufocadas. E a palavra certa é justamente essa: sufocadas. Muitas e muitas pessoas, elas têm essa tendência de sufocar o próximo, de sufocar aquele que se diz amar, né? Não deixa a pessoa ser como ela é. E é engraçado que se eu amo aquela pessoa, eu amo ela do jeito que ela se apresentou para mim. Porém, muitas das vezes, a pessoa se apresenta de uma forma e a gente enxerga ela de outra, da forma como nós queríamos que ela fosse. E ela nunca será, porque foi uma criação mental sua. Então, que possamos amar ao próximo como a nós mesmos, no sentido de deixar o próximo livre. Livre para escolher, para ter as suas escolhas. Que possamos dar a César o que é de César, no sentido de que o orgulho, o egoísmo, o ciúme, a raiva, a inveja não nos pertence. Isso a gente dar a César. Não dar a nós, centelhas divinas que somos amor. Então, que possamos tentar trabalhar esses sentimentos contrários ao amor, detectá-los e deixá-los passar, porque eles não nos pertencem. Nós devemos dar acesso, ou seja, dar ao mundo, deixar no mundo. Ele não nos pertence. Então, quero agradecer mais uma vez por mais esta oportunidade que o Lex está dando, nos deu de poder refletir mais uma vez sobre a passagem, né, sobre as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer a presença de todos aqui que estão presentes. E, Senhor, que Tu possas nos acompanhar em mais um dia de labuta, de reflexão, de trabalho. Senhor, tenha piedade de nós, tenha piedade de todos aqueles que nesse momento se encontram em situação difícil, todos aqueles que nesse momento se encontram desesperados por estar passando por alguma dificuldade, Senhor. Que Tu possas encorajá-los a seguir adiante, na certeza de que tudo no final dará certo. Se não deu certo, é porque não é o final. Muito obrigada, bom dia. Obrigada, Tati, Mames, Euca. Não, Camila. Muito obrigada e bom dia.